Glória a Deus. Pode se sentar? Deixa eu consertar aqui. Isso. Glória a Deus. Ei. Glória a Deus. Aí, agora sim. Louvado o nome do Senhor. Irmãos, vamos falar um pouquinho de Deus? Amém? Vamos ficar de pé, vamos abrir em Lucas capítulo 8. Lucas 8. Vamos fazer uma abordagem desse texto. Oito, 18. E aconteceu que, estando-lhe orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? E respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. Lucas 9. Perdão, Lucas 9, 18. Falei Lucas 8, né? Lucas 9, 18. Até gelei aqui, eu me dou uma porretada. Lucas 9, 18. E aconteceu que, estando ele orando em particular, estavam com ele os discípulos e perguntou-lhes, dizendo: quem diz a multidão que eu sou? Respondendo eles, disseram: João Batista, outros Elias, e outros que um dos antigos profetas ressuscitou. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E respondeu Pedro, disse: o Cristo, Filho de Deus. Vamos em Mateus 16. Na verdade, que eu ia ler esse texto de Mateus 16. É isso mesmo. Vamos ler de novo, a partir do 13, Mateus 16, 13. Vamos começar de novo, um reload, né? E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou um dos profetas. E disse-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Graças a Deus. Senhor Jesus, obrigado que nós somos igreja, e as portas do inferno humano, do inferno divino, do inferno das maldições, do inferno, do nosso próprio inferno, não prevalece contra nós que somos igreja, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos livraste de nós mesmos, ó Pai. Nos livraste dos nossos infernos pessoais, ó Pai amado, e nos colocaste, ó Pai amado, como teus filhos. Nós te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Amém. Pode se assentar. Quero que você aí no seu lugar, sentadinho, bonitinho, você fizesse uma olhada para a sua vida, presta atenção no que eu vou falar, e lembrasse de uma pessoa que te influenciou bem na sua vida, uma pessoa que você ama, que trouxe boas influências na sua vida, que seja ele cristão, seja não cristão, seja um parente, alguém que influenciou a sua vida. Vou te dar 10 segundos para você lembrar de alguém que influenciou a sua vida. Outro dia eu estava assistindo na televisão e uma atriz levou lá o professor de português dela, que influenciou a vida dela para ela se tornar atriz. Apresentou a literatura para ela. E agora eu pergunto para você,
O que influenciou? Quem influenciou a sua vida para você ser o que você é agora? Não, nada a ver com Deus, nada a ver com evangélico, a pessoa que você é, a pessoa que você se tornou. Pessoa trabalhadora, responsável, pai de família, o filho que você é. Quem influenciou você? Agora, essa pessoa que você trouxe na sua mente, ou talvez você achou que é ridículo, pastor, vou pensar em alguém agora. Quem você diz que essa pessoa é? Que imagem você guardou dela? Talvez a imagem que você guardou dessa pessoa não corresponde à imagem dela em outros aspectos da vida dela. Talvez ela seja o seu parente ou o seu pai. Talvez seja o seu pai. Vamos partir do pressuposto que seria o seu pai. O seu pai para você então é o seu herói, não é isso? Se você pensou no seu pai, o seu pai é o seu herói. Mas talvez para sua mãe, o seu pai não é o herói dela. Talvez você pensou num professor, num patrão, num amigo, num tio. Para você era uma referência, mas talvez para outras pessoas ele não é referência, mas sim uma má referência. Talvez eu, para alguns, sou uma boa referência, mas para outros sou uma péssima referência. Talvez você é uma péssima referência para outros. Quem te ama vai falar que você é a melhor pessoa do mundo. Você é uma pessoa ótima, uma pessoa amável, uma pessoa inoxidável, né? Onde não tem nada, nenhum batráquia, onde não tem nada que pegue em você. Você é inox, você não enferruja, não tem sujeira em você. Hã? Surfista prateado, não tem nada em você. Os nossos conceitos, a nossa forma de pensar, a nossa forma de avaliar as pessoas é conforme a nossa necessidade e o bem que nós recebemos dela. Escutei hoje falando, né? A Sara está até falando isso hoje. É Adam Smith, Sara? Adam Smith, você falou? Adam Smith. Engraçado ela falar isso, que eu estava pensando, estava montando esse sermão ontem à noite. Eu montei esse sermão ontem à noite, quando eu deitei na cama, eu até peguei o celular, gravei um áudio para não esquecer. Gravei um áudio ontem à noite para mim. Eu fui deitar, fechei o quarto, deitei na cama, fui matutando. Sabe quando você fica a semana inteira pensando? Ontem à noite veio o sermão na cabeça, eu liguei o áudio do celular e gravei. Falei, não, para mim não esquecer. Achei que eu ia esquecer hoje de manhã. Vou esquecer o sermão, mas não esqueci. Aí a Sara até falou, citou um conceito do Adam Smith. Eu falei, interessante ela falar isso, que é o que eu estou pensando. Então, a nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar as pessoas nos faz delimitar as pessoas, nos faz criar contêineres, embalagens das pessoas. Nós embalamos as pessoas conforme o nosso entendimento sobre elas. Nós embalamos elas e falamos, fulano é isso para mim. Nós recebemos isso como como uma verdade absoluta, onde se alguém vem falar mal para nós, nós viramos bicho, não é isso? Viramos bicho porque não aceitamos. Não gosto muito de trazer à baila isso, os assuntos atuais, mas, por exemplo, independente da sua posição política, não discutindo isso, né? Tivemos agora manifestações a favor e contra o ex-presidente. Alguns chamam ele quase que o Messias, outros chamam ele de um batráquio, né? De um molusco, e por aí vai. Então, são posições diferentes sobre a mesma pessoa. Ele não mudou para agradar um ou outro, ele é a mesma pessoa e produz reações diferentes. Assim somos nós e assim foi Jesus. Quando Jesus pergunta para os discípulos, o que as pessoas estão falando aí que eu sou? Não é porque Jesus estava preocupado com a reputação dele. Ele não estava preocupado com a influência que as pessoas pensavam dele. Na verdade, ele não estava nem aí com o que as pessoas pensavam dele. Ele era aquilo que ele era mesmo. Ele era o próprio Deus encarnado. Ele não estava querendo saber para ele se adaptar à opinião pública. Ele não estava fazendo nenhuma pesquisa de Ibope. Ele não estava preocupado em saber, será que eu estou agradando as pessoas? Será que eu estou assim, sendo bem-quisto para as pessoas? Jesus não pleiteava nenhum cargo político. Jesus não era político. Jesus não era político no sentido de tentar amealhar as pessoas. Não era essa a política de Cristo. Não era isso. Ele não era o pai dos pobres. Ele não era um Getúlio Vargas. Ele não era nenhum que estava ali para agora mudar o modo de pensar. Ele não era nenhum líder político. Ele era um líder espiritual.
E aí, a cabeça da época, a mente de Cristo da época, a mente das pessoas, eles embalaram Jesus, eles embrulharam Jesus naquilo que eles pensavam, naquilo que eles estavam acostumados. Falaram que era o quê? Primeiro falaram que ele era um dos profetas. Por que um dos profetas? Os profetas eram dados em conta em Israel como homens de Deus, como homens escolhidos, como homens que carregavam a mensagem. Então falava, ele é como um profeta. Outros falavam que era o João Batista, era um desafiador do sistema religioso, era o João Batista. Engraçado eles falarem que era João Batista estava vivo, né? Então é engraçado eles falarem isso. Outros falavam que era Elias, por causa do poder que ele demonstrava, o poder que ele mostrava nos seus milagres. Falavam, deve ser o Elias que voltou, porque todos sabiam que Elias não havia morrido. Então falava, Elias voltou agora aos nossos dias. Outros falavam que era Jeremias, porque ele acusava o pecado da nação, acusava o pecado dos religiosos, mostrava o pecado dos outros. Falavam, não, deve ser isso. Então adaptaram a sua cultura, o seu modo de ver, a sua cosmovisão de ver as coisas. Falaram, Jesus, o povo falava, Jesus, esse líder, ele é isso, transmite isso para nós. E Jesus pega pesado e fala com eles, com os discípulos: e vocês que convivem comigo, que andam comigo, que me escutam, o que vocês falam que sou eu? Quem sou eu para vocês? Quem sou eu? Aí a coisa ficou, deve ter dado um silêncio, né? Como nós vamos falar? Se alguém perguntar sério para você, falar assim, o que você pensa de mim? Sem mentir, você vai responder de pronto ou vai fazer um pouquinho de silêncio? Porque nós somos polidos, nós somos politicamente corretos. Eu te acho um palhaço, eu te acho um trouxa, te acho um cara esquisito, te acho um cara chato. Para a gente chamar os outros de chato é difícil. Chato. Você é um fanfarrão. Teve um silêncio. Agora, quem é Jesus hoje? Se Jesus perguntasse hoje aqui, se ele viesse agora ali no monte do Cristo dos Milionários, assentado ali, depois de derrubar a estátua, né? Ele assentado ali, e nós nos reuníssemos ali, os líderes das nações, os líderes evangélicos, os líderes das igrejas, Papa Francisco, Papa Bento, né? Francisco Bento, Chico Bento, né? Sentasse, Francisco Bento é Chico Bento, né? O Papa Chico Bento sentasse ali, os papas evangélicos se assentassem com ele ali e perguntassem, e Chico Xavier estivesse vivo, todo mundo sentasse e Jesus perguntasse para eles: o que o povo está dizendo que eu sou? Quem o povo de vocês aí, que vocês lideram, diz quem sou eu? Quem é que vocês apresentam para eles falando que eu sou, que sou eu? Qual Cristo vocês apresentam para eles? Qual Cristo é apresentado nos dias de hoje? Aonde, nas igrejas hoje em dia, qual Cristo é apresentado? Qual Cristo é exposto? Na igreja católica, qual Cristo é mostrado para as pessoas, para os fiéis? Padre Marcelo Rossi, que Cristo ele apresenta? Um Cristo morto. Nas igrejas da prosperidade, que Cristo é apresentado? Nas neopentecostais, qual Cristo é apresentado? Um Cristo subserviente. Então Cristo hoje em dia é mostrado como subserviente. No Espiritismo, qual Cristo é mostrado no Espiritismo? Que Cristo é apresentado? Equiparam. É um Cristo, não é um Cristo intelectual. Intelectual, comparável
aos outros. Mesmo nível. Dentro do catolicismo, Cristo morto. Ou neonascido, né? É o neonascido, um bebê. O menino Jesus de Praga. Morto com o neonascido. E só tem esse meio termo. Dentro dos muçulmanos, como Cristo é apresentado? Apenas mais um profeta. Dentro de algumas igrejas evangélicas, é apresentado Cristo como ser criado, que é o mesmo testemunho de Jeová. E quem é Cristo para você? Para você. Quem é Cristo para você? Seria apenas uma história, uma filosofia de vida? Seria apenas uma brincadeira de encontrar com Ele no domingo, onde nós encaixotamos Jesus dentro dos templos? O caixote de Cristo, os grandes templos são os caixotes de Jesus, os caixotes onde Ele se apresenta, os caixotes onde Jesus tem a liberdade, os caixotes onde nós chegamos lá para sermos abençoados, os grandes caixotes luminosos em que as pessoas entram e falam: estou encontrando um Jesus encaixotado, um Jesus torto, um Jesus esquisito, um Jesus que não é bíblico, onde os templos se lotam de pessoas esperando receber as caixinhas de Cristo. Cada um sai com a sua caixinha, como se fosse uma lembrança de casamento. No final da cerimônia, sai dali com a caixinha de Cristo no bolso para passar a semana com ela. A caixinha de Jesus. Agora eu saí com Jesus, eu senti, eu experimentei. Agora eu saí com a caixinha para provar para as pessoas que eu tenho a caixinha de Jesus, e vou renovar depois. No final do domingo eu renovo de novo com Jesus. Ou talvez sai com a caixinha de Cristo e joga no bueiro, porque não me interessa esse Cristo, porque esse Cristo não satisfaz ninguém. Esse Cristo encaixotado não satisfaz ninguém. O Cristo das religiões não é Cristo, não é Deus, não satisfaz. O Cristo religioso mata espezinha rindo, e a vítima dele ri e morre satisfeita. Vive satisfeito, porque passaram mel na boca dele. Ele fala: que beleza, conhecia Cristo. Porcaria nenhuma. Você não conheceu a Cristo, você acha que conheceu a Cristo. Você acha. Limitam Cristo dentro das ideias humanas. Vamos fazer agora a segunda-feira dos empresários. Então Cristo tem que aparecer lá de terno, e Cristo tem que ser dono da Mannesmann. Vamos fazer a quarta-feira das mulheres. Então Cristo agora se existiu agora como um psicólogo e vai agora entender as mulheres. Vai ser o sábado dos homens, sábado dos jovens. Cristo agora bota uma cabeleira e agora vai falar na linguagem dos jovens. Porcaria! Multifacetado. Se o evangelho não convence o jovem, é problema do jovem. Problema do jovem. Porque é um trouxa que está desperdiçando a sua vida. É um trouxa. Porque você expõe a Cristo de maneira inteligível, mas o Cristo hoje não entra em faculdade, porque Cristo é para burro. O Cristo hoje não entra na cultura, porque Cristo é careta. O Cristo não entra em lugar nenhum, porque é esse Cristo que apresenta para esse pessoal. E quando você vai falar, quando se desconfiam que você tem alguma coisa relacionada com Jesus, ou se alguém na sua família é relacionado com Jesus, já querem te ridicularizar, porque esse Cristo não presta. Porque agora vivemos numa era pós-moderna em que o homem é a medida de tudo. Sim, o homem é a medida do inferno agora. Não foi feito para ele, mas agora está na medida dele certinho. O homem encaixa no inferno. Eu não entendo. Porque é impossível você transmitir Cristo a outro. É impossível transmitir Cristo a outro. Alguém, por favor, me fala a fórmula. Se quiser mostrar a base bíblica, ficarei agradecido.
o máximo que podemos falar é apresentar a palavra, sem multifaceta, sem máscara. Aqui nós sempre falamos, céu e inferno. O que passar disso e a pessoa ficar, mas eu não acredito nisso, sinto muito, o problema é seu. Posso falar outra coisa? Não posso falar mais alguma coisa disso. O Evangelho traz a responsabilidade sobre o ombro de cada um. Sobre o ombro de cada um. Vamos lá. Esse Cristo multifacetado, em que nós queremos encaixar na nossa vida, em que nós achamos que Jesus agora pode ser do jeito que nós pensamos. Aí você pode pensar assim, poxa, se os neopentecostais, se o pessoal da prosperidade, se o pessoal mais estranho que existe no meio evangélico taxam Cristo até do homem de branco. Agora Cristo virou agora o homem de branco. Um homem de branco, cavaleiro do céu, agora vira um homem de branco. Não falam que ele é o rei dos reis, senhor dos senhores, não é Cristo mais. Chegou agora o homem de branco e chegou para abalar, né? Só falta cantar, minha alegria atravessou o mar e ancorou na passarela, porque a coisa fica daquele jeito. E aí, e nós agora aqui, assentados aqui, conversando, nós encaixotamos Cristo? Sim. Particularmente encaixotamos a Cristo. Eu encaixoto a Cristo quando eu prego. Qual o limite do caixote de Cristo? Humano, certo? Nós encaixotamos conforme as faculdades humanas. Mas a Bíblia encaixota Cristo? Sim, encaixota. Ele zela pelo cumprimento da... Graças a Deus que a Bíblia encaixota a Deus, encaixota a Cristo. Espera aí, pastor. Espera aí. Jeremias 1:2. Quando nós encaixotamos, nós usamos os nossos parâmetros, as nossas sazonalidades, né? A nossa vida, a época da nossa vida, a história do mundo, a história do homem, nós encaixotamos. 1:2 mesmo? Espera aí. Vê 1:3 para mim. 1:4. Vai, 1:5. 1:1. Jeremias 1:1. Desculpe, irmão, mas é aquela que fala assim, ó, eu, Senhor, zelo pelo cumprimento da minha palavra. É Jeremias 1:13. Acho que são 13. São 13, né? 1:13 ou 1:23. Vamos lá. Tem não, 1:13 então. 1:12, aqui ó, a panela. 1:12, 1:13 é a panela. E disse o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumpri-la. Epa, por que isso? O que isso aqui tem a ver com caixote? Você já pensou se Deus fosse um Deus esquizofrênico? Que hoje, ontem ele falou uma coisa, de repente ele mudasse de ideia? E tudo mudasse? Tudo mudasse? Nós teríamos, se nós tivéssemos profetas na terra, comandantes da igreja, e a cada dia, a cada semana, Deus falasse segundo a sua sazonalidade, segundo a influência que ele recebesse da humanidade, segundo o julgamento atual. Ele falou, não, os tempos mudaram, agora os homens estão casando com homens, eu vou agora abolir isso aqui de homossexualidade. Não, está liberado. Está liberado. O que é isso? Eu estou preocupado com isso. Aí daí um pouco Deus agora, não preocupo mais com aborto, tirei a vida, que a criança agora só vai ter vida a partir dos 3 meses de gestação. Então antes de 3 meses não é indivíduo, está liberado o aborto. Deus fosse mudando de ideia. Você teria alguma segurança com esse Deus? Não.
Então, o que garante que Deus é um Deus estável? O que revela a você que Ele é estável? A palavra. Aleluia. A palavra revela que Ele é estável. Eu sou o Senhor e não mudo. Olha o container de Deus. Está contido. A segurança nossa é que nós, não que a palavra contém a Deus, não é a garantia de que Ele não muda, que Ele está contido em sua palavra, e que Ele é os limites dele, é a palavra, ontem e hoje e eternamente Ele é. Quando Ele pergunta para Moisés pergunta para ele: quem é você? Ele responde: eu sou. Estabilidade. Eu não virei a ser e nem fui, eu sou. Está vendo? Essa imagem que você tem de mim, eu sou para todo o sempre. Para todo sempre eu sou assim. Pilatos pergunta: você é o Cristo? Tu disseste. Tem uma parte que ele fala: eu sou, né? Eu sou. Aí Jesus fala: eu sou. Já pensou se Jesus mudasse de ideia com a igreja? Morri fora do muro de Jerusalém, liberei para os gentios, Tiro e Sidom, agora que sabeu da coisa? Acabou. Os gentios que se virem, vou voltar para Israel. Quem garante isso para nós que não faz isso? Então, se você não conhecer a palavra, você não conhece a Deus, os limites de Deus. Você não conhece o que Ele faz, o que Ele pode, o que Ele não faz. Mas tem questões, pastor, que a palavra deixa em aberto. Tudo em que a palavra deixa em aberto a respeito de Deus, o que entra nisso? O que preenche essa lacuna? O que preenche esse gap? Não pode ser a nossa cultura, não pode ser o nosso entendimento, nem a nossa interpretação humana, porque nós vamos preencher as lacunas dos gaps com a nossa cultura, com o nosso modo de ver o mundo, com o nosso modo de entender as percepções, as emanações que o mundo dá conforme a sua mudança. Os ares que respirávamos nos anos 80 não são os mesmos ares dos anos 2000. Os ares que respirávamos nos 90 não são os mesmos dos anos 2000. Ares que eu falo é de cultura, de convivência com as pessoas, mudaram os ares. Então, se nós formos preencher as lacunas que a palavra deixa com as nossas ideias, nós estaremos perdidos. Como então nós preenchemos as lacunas deixadas pela palavra? As coisas pertencem somente a Deus. Qual a palavra que eu resumo isso? Que palavra resume isso tudo? Soberania de Deus. Isso é governo dele. Ainda que a Bíblia não cite, ele governa. Ainda que a Bíblia não revele, ele governa sobre isso. O estudo sobre os atributos de Deus é muito importante, porque quando a gente chega nessa lacuna, a gente conhecendo o atributo, a gente sabe que essa ideia não encaixa, segundo esse atributo. Então, estudando, conhecendo os atributos de Deus, você fala: não, isso não vai encaixar, porque senão vai contra Deus, vai contra os atributos dele, vai contra os 5 solas, vai contra o monergismo, vai contra isso tudo. Então não pode ser isso, não pode ser. Então as lacunas são preenchidas pela soberania de Deus. Então aquilo que encaixota Deus, coloca o limite aonde ele tem limite, onde ele mostra aonde ele tem limite. E aonde Deus tem limite? Pergunto para você: aonde Deus tem o limite? Na sua criação. Não que o homem impôs o limite, mas ele impôs o limite. Nós temos o início, né? Faça-se luz. E nós temos o trono branco. Os limites estão dentro dentro da história. O limite da vida do homem é até aqui. Ou você acha? Eu não gosto de falar que nós permaneceremos homens no céu. Não será mais a humanidade, mas seremos filhos do Altíssimo. Teremos habitantes da Terra Santa. Apesar de sermos homens comprados, mas não seremos homens no sentido estrito da palavra, de pertencer à humanidade caída. É outra natureza. Então encerra seu ciclo.
está dentro do limite. Deus não vai pegar ninguém aqui e vai levar lá antes da criação e mostrar para você como que era antes de ter vocês. Olha aqui, ele faz isso? Não, porque tem o limite da criação. Começou aqui e vai até aqui. Tirando disso, saindo desse plano, estaremos na glória. Então a mesma palavra que me revela a criação, que ela começa com a criação, ela acaba com a consumação de todas as coisas. Então Deus é limite, que eu falo, não é que você não é empecilho para Deus, é para nós entendermos com o nosso raciocínio que Deus ali está contido, para nós entendermos pelo menos o que está aqui, pelo menos isso que Ele deixou para nós. Não extrapolar isso aqui. Já pensou se Deus começasse a revelar para você coisas extra-bíblicas? Oh, Deus está me revelando coisas além da Bíblia. Não existe isso. Senão, como que Ele não seria um Deus fiel? Ele não seria um Deus fiel. Não seria fiel. Vela pela palavra para cumpri-la. Vira loucura, vira anarquia. Ele tira do governo dele e passa o governo agora para os homens, que está revelando coisas novas para fulano de tal, para Papa Chico e Papa Bento. E agora eles vêm com coisas novas. Então Deus não é mais Deus, agora tem os seus auxiliares, os seus porta-vozes, os seus auxiliares de coisas novas. Então quando alguém fala é uma coisa nova, meu amigo, já é o anticristo, já é o espírito do anticristo. Quando fala assim, coisas novas Deus tem revelado para nós nos últimos dias. Mentira! Seria uma esquizofrenia de Deus. Outros colocam Deus dentro de um caixote de aniquilação. Vamos colocar aqui agora no caixote da aniquilação. Para que Deus? Se eu posso viver a minha vida. O caixote fica no fundo da gaveta, debaixo da cama, do coração, e fala, para que eu preciso disso? Isso para mim é tão sem sentido. Tão sem sentido. Sem sentido é a vida do homem. Isso que é sem sentido. Sem sentido é nós lutarmos a vida inteira, ainda que morramos, que chegamos lá rodeados de bens na nossa velhice, rodeados de riqueza. A gente não leva nada. Olha que trem sem sentido. Se amealha, andei num Bugatti Veyron, fiz não sei o que, não sei o que. E aí? Nem isso você leva. A lembrança que nós carregamos na nossa vida, as lembranças que nós, na velhice, as lembranças da velhice, não é em quantos carros você andou. A sua lembrança da velhice não é quantas coisas você teve. A lembrança da sua velhice é a sua família, as suas amizades. Você vai lembrar de pessoas, meu amigo. Né, irmão Lucindo? Eu já ia lá. Corruptível. Isso, estou mudando a imagem, o conceito de Deus. Eu ia ler o Romanos 1, acho que verso 8. Acho que eu ia ler o 8 daqui a pouco. Daqui a pouco eu vou ler Romanos 1. Que o que de Deus se pode conhecer, Deus já revelou para os caras. O que de Deus se pode conhecer já está revelado. Não tem coisa nova. Aí, eles querem alguma coisa para justificar as crenças. Tá, vamos justificar as crenças então. Vamos apagar o meu aqui. Vamos justificar as crenças para quem nos questionam. A era pós-moderna. Eles querem que Deus, ele entre na política. A política que eu falo é a baixa política, o baixo clero. Então Deus agora tem que tomar as rédeas da política. Ele não vai tomar as rédeas da política. Não, Deus tem que tomar as rédeas agora desse monte de epidemia no mundo. Vamos julgar sal. Não vai tomar as rédeas. Ah, Raçamarco derramou barro, julgou lá não sei o que. Deus vai ter que tomar as rédeas agora, entrar agora e curar o São Francisco. Ele não vai curar o São Francisco. Ah, Deus agora teve lá um terremoto, não sei o que. Ele não vai entrar no terremoto. Ele vai entrar em socorro de indivíduos. Indivíduos, presta atenção, indivíduos. Nós temos um terremoto. Pá, aconteceu em Belo Horizonte, um terremoto.
Os 3 grandes da Praça 7 caíram ali, mutuaram. Os 3 grandes da Praça 7 mutuaram. Se nós formos aí, nós vamos correr para lá, vamos ver uma tragédia, mas daqui a pouco vamos ouvir testemunhos de indivíduos que foram milagrosamente salvos. Não foram salvos todas as pessoas, mas indivíduos foram salvos. Nós vamos ver histórias depois. Se a gente for lá para o São Francisco, lá na beira do rio, conversar com as pessoas, nós vamos conhecer milagres de pessoas que alguma coisa milagrosa aconteceu, tipo assim, a água da minha cisterna ficou limpinha, mas do meu vizinho está podre. Nós vamos ver milagres. Deus que faz isso? Indivíduos, não é na coletividade. Quando Deus agiu na coletividade? Somente em Israel. Agora, quando Deus agiu individualmente? Em toda a história. Toda a história. Então, o conceito que passa aí fora, nesse mundo pós-moderno, é que Deus abandonou a humanidade, que Deus não existe, porque se existisse, Ele tomava conta dessas coisas. Se Ele existisse, nós não teríamos fome. Você pode procurar no meio dos famintos, vai ter um contando milagre, igual a viúva de Sarepta. Você vai ver. Contando milagre, igual a viúva de Sarepta. Se você for em um lugar de tragédia, vai ter lá, aqueles foram livrados da tragédia. Mas isso não passa em nenhum jornal. Isso não passa em lugar nenhum. Porque isso é pontual. Deus continua então agindo. Então, para esse mundo que questiona a validade da fé em Deus, a validade da crença, a resposta é, meu amigo, se você continuar com esse raciocínio, Deus vai continuar se escondendo de você. Deus, ele é individual. Individual. Nessa época de coletividade, nessa época de partilhamento, eles querem coletivizar a Deus. Mas Deus não é coletivo. Não é coletivo. Deus era tão pessoal que falava, Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Pessoal. Por que eu estou falando? Por que eu estou falando dessa individualidade de Deus? Comecei falando, você lembrar de alguém que te influenciou. Quem é Cristo? Apresentei uns Cristos encaixotados. Agora, a individualidade sua com Deus é responsabilidade sua. 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 É chamar sobre os seus ombros a sua responsabilidade com Deus. Pessoal, meu amigo. É muito fácil nós chegarmos aqui para 30 mil pessoas e falar que Deus está no meio de nós. Aleluia! E já tem nego já marcando a saidinha. Não está no meio deles não, meu amigo. Você ouve isso lá na igreja católica, eu nunca fui em missa não, mas já ouvi. Ele está, como é que é? Fala o que, o padre? Quê? Como é que é? Eu não sei. Ele está no meio de nós. Não está. Tem nego com bala de revólver aí, esperando só o padre levantar a hóstia para ele levantar a bala também de revólver. Não é assim? O irmão Lucinto sabe, ele é antigo. Ele sabe. O padre levanta a hóstia, levanta a bala de revólver também aqui. Que o quê? Para matar aquele safado. Aí eu não vou errar a bala. Se eu benzer com a hóstia, não erro o tiro. É desse jeito. E fala, ele está no meio de nós. Tá mesmo, que a bala está aqui. Então tá aí. Porque é o Deus encaixotado. O Deus encaixotado das religiões colocam lugares onde você é imerso na presença de Deus. Vamos dizer que aqui é a porta do caixote de Deus. Eu estou vindo da rua aqui, lindo, feliz e fagueiro. Pá, pá, pá. Aí vou entrar na porta do caixote. Opa, Deus está aqui. Oh, glória, fala até baixo. Deus está aqui. Deus está aqui no meio. Cala a boca. Deus está aqui no meio. Oh, não é assim. Então, quando eles encaixotam Deus no lugar, encaixota a mente das pessoas também. E o que tem de gente aí que é encaixotado por cabeça desse tamanhozinho, igual uma caixinha de fósforo, eles acham que é só ali, que é só aqui, que só tem agora os porta-vozes de Deus, os auxiliares de Deus, né? Os profetas auxiliares, né? Deus é uma grande cadeia de comando. Tem Deus, o governador, o presidente e os seus cargos comissionados, né? Deus agora espalhou os cargos comissionados, né? E os ungidos são os cargos comissionados. Deus comissionou e há de você ir contra ele. E a mão de Deus está. Plantou, não sai. Está. Então vamos lá.
Se perguntar para alguém hoje, você tem coragem essa semana de perguntar para alguém quem ele acha que é Cristo? Você vai pedir para ele formular uma resposta para você. Sem ser aquela resposta, Deus é Espírito perfeitíssimo, que nós aprendemos no catecismo, né? Catecismo, Deus é Espírito perfeitíssimo, Criador, por aí vai. Sem recitar o credo. Faz isso para você ver, você vai ter uma surpresa. Pergunte então para alguém que se diz estudante da Bíblia. Agora nós, que nos intitulamos reformados, cristãos, intitulamos agora uma nova igreja que está vindo, o remanescente, nós encaixotamos Deus? Nós encaixotamos também. Nós nos sentimos exclusivistas de Deus. Não? Acima dos que pensam diferente. Nós não encaixotamos também. Nós nos sentimos às vezes melhores do que os outros. Quem aqui nunca se sentiu melhor do que os outros? Uma virtude perversa, falou certo. Um amor, um orgulho inerente. Um orgulho agora, um orgulho como maquiagem. Eu me maquio com meu orgulho para parecer bonitinho para os outros. Isso é errado? É. Paulo fala que nós temos paciência com os fracos, né? É assim? Hein? Ter paciência? Falou. Temos que ter paciência com os fracos na fé. O que é ter paciência com os fracos na fé? É ensinar, meu amigo, ensinar. Ensinar. Demora a chegar e talvez nunca chegarão. Não. João capítulo 10. João capítulo 10 fala: aquele que entra pela porta entrará, sairá e achará pastagem. A liberdade de Cristo. Na verdade, eu vou, então, bom, se eu falar isso, eu vou montar agora uma patrulha. O irmão não vem no culto domingo, nós vamos mandar a patrulha rodar e baixar ele. Procura mesmo. Então vamos lá. Quando nós também, nós aqui, você estudante da Bíblia, você diletante, você bereano, você estuda a Bíblia e você coloca os seus sentimentos para colocar limites em Deus, você está encaixotando a Deus além da palavra. Quando você pensa além da palavra, você está encaixotando Deus, fazendo um caixotinho para ele, caixinha de bom parecer, que carapira nenhum pode fazer. Então o nosso limite é a interpretação da palavra. Se passarmos disso, é anátema, porque é outro evangelho. Se passarmos da interpretação bíblica, é anátema. É outro evangelho. Então o pau que dá em Chico, dá em Francisco. Mesma coisa. Daqui não passa, nós temos que ter limites. Por isso que Paulo fala: quem sabe, saiba com sobriedade. Sóbrio. O que é sóbrio? Alguém me fala a palavra sóbrio? O que é? Consciente. Aquele que saiba consciente e com lucidez. Saiba que aquilo ali é aquilo ali que está falando. Eu não posso viajar. Não, agora eu descobri também que as religiões estavam tão erradas que falaram que a Terra é redonda. Não, a Terra é chata, é quadrada. Já tem gente falando assim, cristão. Entendi? Não tem gente falando, tem. Então, olha, vamos lá então. Fala que é redonda. Agora uma pergunta. Deus é tão fiel, Deus é tão grato, que alguma vez na história, tão amoroso, que alguma vez na história ele encaixota a sua palavra. Ele abomina.
Esse aí que Deus abomina. Semeia contenda, Deus abomina. Semeia a cisânia, né? A cisânia. Não tem. Então, olha só como que Deus é bom. Deus, em uma época da história, da criação, um dos marcos da história humana, está em João capítulo 1. Volta aqui, João. Acabou de acabar. João capítulo 1. Coloca para nós. Deus se limitando. Vou usar um pleonasmo. Deus se limitando a si mesmo. Ele se limitando. Por causa do homem. João capítulo 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que mais? Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ponto. Ele apresenta Deus aqui como todo-poderoso. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então colocou ele como Criador, como Deus, poderoso, todo Deus. Tá. Quando chega aqui, no verso 14, Deus se limita. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí nós vemos a limitação que Deus se autolimita em favor do homem através da pessoa de Cristo. Jesus não chegou aqui como um Krishna. Não chegou aqui como alguém que chegou e já botou o pé no chão e falou, cheguei, e a terra rachou, a terra abriu. Então ele chegou como um neném chorão, com as fraldas todas sujas. O limite de Deus se coloca para fazer cocô. Coisa mais esdrúxula que o ser humano faz. Deus se coloca para fazer cocô. Por causa do homem. Você nunca pensou assim, né? É Jesus. Se reduz a homem. Se reduz a homem. Se reduz à condição humana. De tal forma para ver se o homem entende ele. Para ver se o homem entende. Ele se reduz e fala, eu estou aqui encaixotado, igual você, para ver se você me entende. E isso é colocado como mito. Como historinha. Não, que isso. Então toda essa, fecha aqui para mim, toda essa ação de Deus é ridicularizada quando as religiões em fora encaixotam Jesus. Quando os discípulos perguntam, quando Jesus pergunta, quem sou eu? Ah, você é Elias, é Jeremias. Se coloca no nível humano, coloca um Deus ali como nível humano. Você, Jesus, nada mais é do que um homem. Você não é poderoso assim, não. Você é limitado pela morte também. Você nasceu que nós sabemos que você nasceu, então você é um homem. Você é um homem, como Elias, como Jeremias, apesar de comparar com o poder, mas se reduz a homem. Para revelar a Deus como Cristo, a Jesus como Cristo, só pelo Espírito de Deus. Que Pedro fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ah, não foi carne nem sangue que te revelou, porque a carne e sangue de homem revela Cristo nos limites humanos. A carne e sangue vai colocar Cristo no limite seu, no limite humano. Ainda que seja um piloto de Boeing, mas é humano. Ainda que seja Marie Curie, que descobriu a radioatividade, homem. Guglielmo Marconi, o rádio, homem. Que mais? Tesla, homem. Thomas Alva Edison, Tesla aqui, isso aqui é fruto de Tesla. Homem. Thomas Alva Edison, homem. Lula, homem. Alexander Graham Bell, homem. Pedro II, homem. Homem. Ah, não, não é não.
Então coloca como homem limitado. Limitam Jesus. Os discípulos, vendo Jesus, o limitaram. Não diferem em nada dos líderes religiosos hoje em dia. Limitam a Cristo. Limitam a Jesus. Não. Ele vai fazer apenas aquilo, que está ali, porque eu estou mandando. Está a meu serviço. Jesus aqui está a meu serviço, é o meu lacaio. Tanto é que quarta-feira é culto de libertação, e ele tem que vir. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava, e ai dele se não tiver. Né? Então vamos lá. Então, dentro dos contêineres humanos, nós colocamos Cristo. Os discípulos colocaram Cristo como Elias, Jeremias, João Batista. Toda a população da época colocou ele dentro das clausuras humanas. Aí vem Pedro, cheio do Espírito Santo. Não, tu és o Cristo. É como se chamasse Jesus de um super-humano. Você está além da humanidade. Você é o filho de Deus, mas não por adoção. Você é filho de Deus por geração. Ele te gerou. Ele te gerou. Gerou você. Você é o Cristo. Você tem alguma coisa que está além do limite humano. Você está além do limite humano na sabedoria, nas suas palavras, nos seus sinais. Um novo nascimento. Não foi gerado, ele é Deus. Não foi criado, ele bate o olho em Cristo e fala, não vou. Agora, quem revela isso para Pedro? O Espírito Santo. Quem revela para Pedro, irmão Lucindo, quem revela para Pedro foi o Espírito Santo. Então é impossível a esta geração, ou a qualquer líder, ou a qualquer de outra religião, reconhecer a Cristo a não ser pelo Espírito Santo. É impossível ter o reconhecimento de Cristo. É impossível reconhecer a Cristo em sua totalidade a não ser pelo Espírito. Romanos 1. Vamos lá? Romanos 1,18. Lembra daquele versículo de Salmo? Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas. Lá em Salmos fala isso, né? Os céus manifestam a. Em Romanos, do céu se manifesta a ira de Deus. A ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Mas isso não tem a ver comigo. 19. Por quê? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta. Onde se manifesta? Nos homens. Porque Deus lhe manifestou. 20. Porque as suas coisas invisíveis, invisíveis de quem? De Deus, as coisas invisíveis, intangíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem indesculpáveis. E às vezes querem encaixotar a Deus. Vamos mais. 21. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Pode parar aí. Dizendo sábios, tornaram-se, são as novas revelações, as novas coisas de Deus, ou a ignorância de Deus. Os sábios hoje, tem alguns sábios que falam igual aquele cara que morreu, português, Saramago, ateu, super inteligente, né?
segundo se fala por aí. Mas, se Deus disse sábio, tornou-se louco. 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 Coloca um caixote vazio para Deus. Agora o caixote de Deus é um caixote vazio. Nostradamus, ele fazia uso alucinógeno também, igual o Dante Alighieri. Dante Alighieri fazia uso alucinógeno. Né? Quebrou a cara, já passou já passou a sexta marcha já, 2016. Então vamos lá. Então o que é isso? Quando se quer entender Deus fora da Bíblia, ou quer uma experiência pessoal com Deus, fora de parâmetros bíblicos, vai se encontrar com o quê? Com loucura, com o próprio eu. Vai encontrar com o próprio eu, com os próprios ecos da mente, com os próprios ecos do sentimento. Você sabia que a sua razão é influenciada pelo seu sentimento? A razão não é 100% certa. A razão é influenciada pelo seu sentimento. O que você sente, a razão não vai te esclarecer. Então, aquilo que você quer ouvir, você vai ouvir a voz na sua cabeça e falar que é a voz de Deus. Você vai ouvir agora de Deus. Isso vai ser de Deus. Não, meu amigo. Imagina você triste. Começa a pensar mal de alguém, se entristecer com alguém. Já aconteceu isso com você. Você se entristeceu com alguém. Ficou triste com alguém. Um sentimento de tristeza com outra pessoa. Tudo que você maquinar a respeito dela vai dar razão que ela não presta. Ainda que ela tenha carregado água na peneira para você, ela carregou foi no interesse, porque ela não gosta de mim e tal. Ainda que ela tenha sido sincera com você, a sua razão vai chegar à conclusão de que essa pessoa não quis te ajudar. Ainda que ela tenha sido sincera para te ajudar. A razão é escrava do sentimento. Quando Paulo escreve transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, ele está se referindo a isso também. A você deixar de pensar com o coração humano e passar agora a escutar os oráculos divinos. A palavra de Deus sobre você e sobre as suas situações. Escutar a Deus sobre você, porque Deus não é Deus mudo. Isso tudo que nós falamos aqui, o que serviu para você? Primeiro, se nós formos olhar, nós temos caixotes para Deus. Caixotes individuais para Deus. Ainda que nós conheçamos a Bíblia, nós criamos limites para Deus, ou às vezes nós tiramos os limites que Deus coloca em sua palavra, nós queremos tirar os limites de Deus. Queremos colocar agora um Deus que transborda pelas beiradas das páginas bíblicas. Queremos um Deus que transborda da Bíblia, que ele sai fora daqui, do texto e da sua interpretação. É um Deus transbordante, recalcada, sacudido. Ele faz isso aqui, mas se eu quiser, ele pode fazer mais, porque eu tenho a base bíblica que ele pode fazer além do que pedimos. Oh, glória! Esse além do que pedimos é a cessação de todo sofrimento. É a cessação de toda dor. Esse que ele fala além do que pedimos é porque nós não sabemos um palmo de tempo. Se o tempo fosse medido em quilômetros, nós não saberíamos um palmo do tempo. Um palmo na frente do nariz. Quando ele fala além do que pensamos, conseguimos pensar além daqui, ó. Daqui para lá nós não conseguimos pensar, meu amigo. O seu limite é o seu nariz. Você não consegue pensar além do nariz. Quando fala além do que pedimos ou pensamos, é que nós não sabemos nada. Isso não te dá margem para transbordar. Margem para o que? Falar, ele é soberano e está no controle de todas as coisas. Ainda que eu esteja andando no escuro e as trevas sejam palpáveis, no vale da sombra da morte, eu sei que a cada passo que eu dou, lâmpada para os meus pés, tua palavra, e luz para os meus caminhos. Salmo 119, 115, 105. 105. Ainda que ande pelo vale da sombra da morte, luz para os meus pés é a tua palavra.
Porque eu não consigo ver, as trevas são tão densas, as trevas intelectuais, as trevas de entendimento, são tão densas que nós não conseguimos dissipar. Pode ser, meu cientista, o cientista que projeta foguetes para ir para Marte. Ele não entende Deus pelo seu intelecto. Isso, pôr na estrela e resplandecer uma grande luz. Sim. Pode ser um cientista que projeta nave para ir para Marte em 2 semanas. Se Cristo perguntar para ele, quem você acha que eu sou? Se não for revelado pelo Espírito Santo, ele não sabe. Agora, um matuto, que tem uma rocinha de milho e de feijão, lá em São Sebastião do Coco Aberto, no sertão da Bahia, está pelejando, ele conhecedor da palavra, conhecedor de Cristo, se perguntar para ele quem é Jesus, ele te dá uma aula dentro da Bíblia. Se o Espírito Santo tiver revelado para ele quem é Cristo. Então não fica esperando que você tenha resposta para tudo, ou que as coisas que estão nos seus ombros, as pessoas nos seus ombros. Não, meu amigo. O peso que você carrega é o suficiente para você. É suficiente para você. Jesus falou para cada um tomar a sua própria cruz. O seu, vinde a mim, tomai sobre vós o meu jugo. Tomai sobre vós o peso de me conhecer. Verás como é duro e recalcitrás contra os meus aguilhões. Esse tempo todo, esses anos todos, eu sempre apresentei a Cristo. Apresento palavra, Bíblia, para que você chegue ao conhecimento de quem? Meu? Conhecer a mim? Hein? Para conhecer quem? Cristo. Cristo. Bom, mas então, deixa eu fechar em Efésios 3:20, era para ter lido e não li. Alguém tem relógio? Tem hora? 8:55. Efésios 3:20. Epa, acho que não é esse. Eu tenho que achar, irmão. É porque meu esboço trouxe tudo da cabeça. Meu esboço ele foi extraviado. Deixa eu achar aqui só um minutinho. Só um minutinho. Só um minuto. Achei. Efésios 3:17. 3:17. Para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim, isso é, com o propósito de, a fim de, estando arraigados e fundados em amor. 18. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual o, lê para mim, altura, vamos lá, qual seja a largura, é a altura, comprimento e a profundidade de quê? Profundidade, pula, sabe? 19. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Deixa eu ler o jogo todo, o conjunto todo. Vamos lá.
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, comprimento, altura e profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensando, segundo o poder que em nós opera, a esse é glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Fecha para mim. O que Paulo está falando? Compreender o quê? A revelação de Deus dentro das possibilidades intelectuais que Ele nos deu, para nós podermos entender o amor dEle. Paulo descreve o quê? Um caixote. Aquilo que lhe é revelado, o pacote que é dado para você. Você tem que entender isso. Nada mais que isso. Nada além disso. Dentro do limite de Deus. Dentro do limite da palavra. Ele fala, é isso aqui, ó, largura, altura e profundidade já são definidas. O fundamento dos apóstolos, definido. Para o entendimento humano, que para que experimenteis, então, o que? O amor de Deus. Porque sem limite não tem amor. Sem limite não existe amor. O amor, ele tem limite. Qual que é o limite do amor de Deus? Recapitulando. Jesus. O limite do amor de Deus, a palavra. A palavra fala que Deus vai salvar alguém de lá dentro do inferno? Então, o limite do amor dele é até ali só. Acabou. A palavra fala que Deus vai pegar as pessoas que já morreram e fazer elas nascerem de novo para serem aperfeiçoadas? Não, então o limite do amor dele está ali em Hebreus, que fala o quê? Ao homem está dado morrer uma vez, depois ao limite do amor. É esse o limite. A Bíblia estabelece limites, encaixota o pensamento. Encaixota o pensamento. Que você tem esse pensamento encaixotado, limitado pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, e que Deus te abençoe. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com as palmas? Vamos, irmão? Com a boca. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor, aleluia. Glória a Deus. E no mais, quem vai ficar com limites encaixotados depois que nós morremos é quem vai para o inferno, né? Porque lá não deixa ele sair mais. Agora no céu, nós vamos passear, andar, para lá, para cá. Glória a Deus. Aleluia, louvado é o nome do Senhor. Troca essa. Está saindo o som e está nessa. Glória a Deus. Irmãos, convido você a vir à frente, trazer sua oferta. Com amor, com alegria, como está em 2 Coríntios. Para você trazer o que Deus colocou no seu coração. Cada um contribui segundo o proposto no seu coração. Você vem à frente, nós vamos orar depois em nome de Jesus. Glória a Jesus. Canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória ao lar celeste, então me transportar, adorarei, prostrado e para
Aleluia, Senhor Jesus. O Senhor é grandioso, poderoso, Pai amado. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus, nós trazemos a nossa oferta à frente, ó Pai, não como troca, como barganha contigo, mas em gratidão pelas grandes coisas que o Senhor tem feito conosco, ó Pai, em nossas vidas. É o Senhor que tem nos abençoado, tem nos prosperado, tem nos dado bênçãos sem par, sem igual, ó Pai amado. É o Senhor que tem feito isso, ó Pai. Nós te agradecemos, ó Pai. Sabemos que as tuas mãos estão sobre as nossas vidas. Em teu nome te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmão, semana que vem nós estaremos celebrando a Santa Ceia. Você é nosso convidado para estar conosco aqui. Amém? Na semana que vem, na quarta-feira, estaremos estudando o livro de Coríntios. E sábado, dia 19, você é nosso convidado para o aniversário da minha irmã Nelimar, e meu aniversário ali na casa da minha mãe, às 19h30, no sábado. Sábado, dia 19, 19h30? 20 horas. Às 20 horas. Mas o aniversário da Nelimar mesmo é hoje. Depois do culto, você quiser dar um abraço nela, está fazendo hoje 17 aninhos. Amém? Quiser abraçar ela, está fazendo hoje o aniversário dela, nós vamos comemorar dia 19. Amém? Você é nosso convidado, te peço para estar lá com a gente. Vamos fazer um grande culto em nome de Jesus e fazer um lanchinho depois. Não é, Nelimar? Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Em nome de Jesus. Pedir, irmãos, para esteja orando pela Nelimar. Vai estar fazendo a quimio essa semana. Semana agora? Semana está fazendo a quimio essa semana agora. Que Deus está no controle de tudo e fortaleça a vida dela em nome de Jesus. Amém? Irmãos, estenda a mão para cá. Como é o aniversário dela hoje, vamos orar também em nome de Jesus. Senhor Jesus Cristo, em teu nome, ó Pai, apresentamos a vida de Nelimar, ó Pai. Muito obrigado, Senhor bendito, pela tua obra, Pai amado, sobre a vida dela. Pela tua obra que o Senhor tem feito, ó Pai, pelos milagres que o Senhor tem feito, ó Deus. Pelos milagres, ó Pai amado, que vão pingando como chuva, Pai amado, e vão fazendo uma enxurrada, meu Deus. Muito obrigado, Senhor. Nós reconhecemos tua mão, o teu favor sobre a vida dela. Senhor, fortalece o corpo dela, fortalece a saúde, fortalece a mente. Deus amado, vá, Deus amado, regalando com bênçãos, ó Pai amado. Vá regalando, ó Pai amado, com graça e poder, ó Pai amado. Traz tua cura, teu poder, seu fortalecimento sobre ela. Nós te pedimos no nome santo de Jesus Cristo, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por mais um ano que nós louvamos, cantamos, ó Deus, adoramos ao Senhor juntos, ó Pai amado. Muito obrigado em teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Jesus Cristo. Amém? Irmãos, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Senhor, nos coloca, Pai amado, em bom caminho nessa semana, Pai. Nos coloca em boas veredas, ó Pai. Limpa as nossas veredas, ó Pai amado. Nós queremos, ó Pai, não queremos, ó Deus amado, não pedimos ao Senhor sossego, não, Senhor. Pedimos ao Senhor que o Senhor esteja conosco, ó Pai. Seja qual for o caminho dessa semana, esteja conosco. Nós te pedimos em teu nome. Amém. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe em nome de Jesus.